Mais um Pod Dev no ar e hoje eu converso com o Jonas Buzak da Brafisa e é uma empresa que a gente vai conhecer um pouquinho mais, vai entender um pouquinho mais dessa história e como chegou até hoje. Jonas, um prazer te receber aqui na DevMaster. Te apresenta e apresenta a Brafisa para quem está nos acompanhando. Obrigado, Letícia. Então, meu cumprimento a todos que estão assistindo o podcast. A Brafisa é uma empresa que existe há mais de 50 anos, 52 anos para ser exato. E nesse histórico ela passou por vários ramos, sempre ligado à matéria-prima principal dela, que é madeira, que a gente trabalha. E hoje a Brafisa é uma empresa que ela fornece ao mercado soluções para mobiliário, para móveis. Então, nossos clientes são indústrias de móveis que essas abastecem o mercado interno, os varejos, lojas tradicionais, vou citar aqui na região sul a Colombo, ou Magazine Luiza, Casas Bahia, e-commerces, que hoje é um grande canal de distribuição, e empresas que atuam no mercado externo, com exportação também. Porque a matéria-prima que nós trabalhamos, que é madeira, ela ainda é muito presente nos móveis nos países frios. Mercado norte-americano, mercado canadense e Europa em geral. São mercados que valorizam muito a madeira em componentes e no móvel em si. Então, esse é o mercado da Brafisa hoje. Ela atua nesse mercado há praticamente 30 anos. Para a gente entender o que vocês produzem na Brafisa. Ok. A Brafisa ela produz principalmente puxadores feitos em madeira e pés feitos em madeira. Então, um pé que é bastante conhecido chama-se pé palito. É um pé cônico que é usado em poltronas ou é usado em móveis, é usado em mesas de aproximação, em algumas cadeiras também. Então, esse é um produto que a gente fornece bastante em dimensões as mais variadas, começando em 10 centímetros, indo até 1 metro, no tamanho de um pé, com cores variadas, desde a cor natural de madeira, que já tem suas variações, até tonalidades com padrão mel, padrão tabaco, que é uma cor mais escura, castanho. Então, há várias questões, há várias cores. São diferentes propostas também de fixação no móvel, de montagem. Então, como é o canal de venda da Brafisa? Eu acho que isso é importante também, já que estamos falando da empresa, do que ela fornece e para quem ela fornece. A Brafisa é conhecida no mercado e tem parceria com as indústrias de móveis. No processo de desenvolvimento dos móveis de uma determinada indústria, ela conhece a Brafisa como uma provedora de soluções. Uma vez que o móvel vai ter uma parte de madeira, a Brafisa é inserida dentro do desenvolvimento para fornecer cotação do produto, fornecer amostras, e desenvolvendo o padrão de cor mais adequado, acertando a fixação que vai ser feita no móvel com parafuso, o parafuso já inserido na peça, sistema de embalagem. Todo esse processo a gente vai desenvolvendo junto e acertando. Deste processo, vamos dizer assim, que 10% é efetivado apenas. Porém, esse 10% que é efetivado, às vezes é uma parceria que dura uma década, fornecendo para a indústria. Então, o ciclo do produto pode ser longo ou curto, vai depender muitas vezes do conceito do móvel e da ideia da empresa para aquele produto. Normalmente, o produto de madeira, ele é mais atemporal. Então, tende a ter uma durabilidade maior do que algo que é mais de moda, que seja um móvel mais conceitual. Então, o de madeira já não é muito assim. Então, ele tende a ter uma durabilidade, uma parceria maior com o cliente. É um clássico, né? Sim, na maioria das vezes. É pouco comum você imaginar um móvel de madeira sendo moda ou sendo
vanguarda. Existe, mas são produtos bem caros, então a Brafisa não entra nessa parceria, porque como o nosso tipo de produto a gente imagina ele mais industrial do que artesanal, nós precisamos ter um volume para justificar regulagem de equipamento, investimento em equipamentos e tudo. Então, às vezes, desenvolver algo que seja mais artesanal ou de pequeno volume, mesmo que de grande valor, não encaixa dentro da nossa cultura de empresa. Fica uma coisa que, às vezes, não funciona. E empresa tem muito disso, tem uma questão de cultura. Às vezes, você querer quebrar aquilo é complicado. Precisa de tempo, de paciência e conseguir vender a ideia para quem está envolvido no processo, que são os funcionários, as pessoas que trabalham ali no dia a dia, os colaboradores, às vezes o fornecedor, você tem que trazer algo diferente. Então essa questão cultural dentro da empresa também às vezes é uma barreira para você querer mudar a direção da vela do barco. Você tem que ir com calma, tem que ir fazendo aquela curva mais gradativa. Com certeza. Vocês têm um nicho de mercado bastante específico, né, Jonas? Mas como você comentou anteriormente, não foi assim que começou. Como que a Brafisa começou? Qual era o ramo da Brafisa lá no começo? Ok. Não dá para contar a história da Brafisa sem falar do meu pai. Meu pai, ainda vivo, o senhor Adalgir Buzac, 83 anos. Ele tem uma história de trabalhar com madeira desde a sua juventude. Então ele teve uma fase em que ele trabalhou aproximadamente uma década, a década de 60, numa empresa bem tradicional de Guaporé, que era a empresa Roberto Baldasso. A empresa Roberto Baldasso era muito reconhecida em todo o estado do Rio Grande do Sul como fabricante de móveis sob encomenda. E o modelo de negócio que ela tinha era, junto à fábrica, ela tinha uma loja de móveis em geral, móveis que eles fabricavam e outros móveis, né? E até eletrodomésticos que haviam na época. Então meu pai, ele foi gestando a ideia de fazer um negócio parecido. E assim ele começou. Ele começou com outros 2 sócios que inclusive fazem o nome Brafisa. O nome Brafisa vem de 3 sobrenomes. Brandão é o Bra, Fi é Filipon, que era Ana Maria Filipon, que tinha loja de móveis em Guaporé, tradicional e bem famosa também. Zá vinha de Buzac, que era a forma de encaixar, e aí foi criado esse nome, Brafisa, que se fosse usar regras de português clássico, se escreveria com S, Brafisa, pela sonoridade. Mas como tem essa questão do sobrenome, é com Z, Brafisa. É liberdade poética. É, isso aí. E então ele começou com esses 3 sócios com essa ideia. Uma indústria de móveis, para fazer móveis sob encomenda, sob medida também chamado, e uma loja. E eles tinham uma loja, isso era no bairro Conceição, onde a gente tem a empresa até hoje. E a loja não durou muito tempo, ela não foi bem sucedida. Foi 2 anos, eles fecharam a loja e mantiveram a indústria. A indústria teve seus altos e baixos, a década de 70 em si, o início da década foi positivo, foi uma década de crescimento econômico, mas a partir da segunda metade o Brasil começou a ter problemas com inflação. E esses problemas depois replicaram fortemente na década de 80. Nós tivemos hiperinflação, era um ambiente de negócios muito caótico, né? A década de 80, onde algumas pessoas conseguiam enriquecer e muitas não conseguiam, quebravam e tinham dificuldades. No início da década de 80, o meu pai adquiriu uma outra empresa que era próxima, que fazia esquadrias de madeira, e eles começaram a trabalhar com esquadrias de madeira, janelas e portas. Quando eu entrei na empresa, em 88, 89, era com esse mercado de esquadrias. Mas em meados de 92, 93, nós fomos demandados, meu pai foi demandado por alguns conhecidos que ele tinha em Bento Gonçalves,
para fazer terceirização de peças para móveis em madeira. E aí começou a aventura. A gente no início se impressionou com os volumes que eram trabalhados e investiu nisso, investiu em equipamento, investiu em treinamento, formação de mão de obra, investiu em tempo. Eu investi meu tempo, meu pai investiu o tempo dele. Eu fui desenvolvendo também, durante a década de 90, uma rede de representantes comerciais para ter uma linha de produtos para atender varejo de componentes para móveis. Então, na década de 90, início dos anos 2000, a gente vendeu bastante para lojas de ferragens, até o Nordeste a gente vendeu. O Brasil inteiro a gente tinha lojas de ferragens que vendiam puxadores, principalmente puxadores de madeira. Era uma época que ainda tinha mercado para isso. Hoje é um mercado bem... A gente ainda tem alguns clientes de revenda e atendemos, mas é um mercado bem retraído. Então a gente trabalhou com essa parte de atender varejo também, de peças para móveis. E no final dos anos 90, início dos anos 2000, por uma decisão minha, estratégica, a gente abandonou o mercado de esquadrias de madeira. A gente passou a concentrar 100% do nosso tempo e investimento na parte de soluções para mobiliário. E é nisso que a gente vem trabalhando forte desde os anos 2000. E como é para ti, como filho, como, de uma certa forma, primeiro colaborador, hoje sócio proprietário da empresa também, seguir essa trajetória do teu pai? É uma responsabilidade, né? Sem dúvida. É uma responsabilidade muito grande, porque eu trabalhei com ele grande parte da minha vida. Ele parou de trabalhar mesmo o ano passado, que ele teve uma doença e ele agora fica em casa, então ele não trabalha mais. Mas vamos dizer assim, a presença dele ainda está lá. Ainda tem muitas coisas que são... como o nosso tipo de produto ele é muito específico, muitas das máquinas que nós temos são desenvolvimentos nossos mesmo, são tecnologias que nós criamos. Então, tem coisas lá que eu digo, isso aqui foi meu pai que criou, isso aqui foi... Então, muito do que tem na empresa foram criações, ideias que ele teve. Porque sempre foi ele mais envolvido com produção e eu com comercial, financeiro, gestão em geral, né? Então, eu não posso esquecer, por favor, aqui, nesse momento eu tenho que incluir minha irmã, Patrícia. A minha irmã Patrícia trabalha com a gente também desde os anos 2000 e ela faz a grande parte da gestão também, principalmente financeiro e parte de pessoal e parte da área comercial também. Então não posso esquecer da Patrícia, que é meu braço direito aí, e que é minha irmã. Trabalhamos eu e ela principalmente na gestão da Brafisa, e eu tenho um outro irmão que daí trabalha em outra área. Só te interrompendo para a gente entender, hoje a Brafisa, ela tem domínio, é a família Buzac, é quem toma conta de toda a empresa, ou vocês ainda mantêm aquela sociedade que vocês tinham inicialmente? Aquela sociedade se desfez logo e o meu pai então teve um outro sócio que trabalhava conosco e permaneceu até 2006. E aí em 2006 eu adquiri a parte dele, a gente então fez uma negociação, fez um acordo e eu adquiri. Então hoje ela é somente a nossa família, que administra toda a empresa. Acho que te ouvindo falar, a gente consegue que há normalmente uma grande discussão, né, entre as novas tecnologias, a modernidade e o manter o clássico, o feijão com arroz bem feito. E a gente percebe você falando da questão das máquinas que seu pai desenvolveu e que vocês usam até hoje. É a gente entender que quando é bem feito a gente consegue manter por muito tempo, né, perdura por muitos anos, né, Jonas? Sim. A Letícia, aí é uma questão que eu sempre comento com os colaboradores da empresa e com o pessoal que trabalha na venda, com o cliente e com o cliente também. Tá? A questão sempre é o quanto o teu produto ou o teu serviço ele agrega de valor para o produto final ou para o teu cliente. Né? Então, já teve vários produtos que eu, pegando ele na mão, assim, olhando, assim, nossa, que produto lindo.
E eu colocava no móvel e não ficava bonito. E teve situações contrárias. Produtos simples, sem nada, que colocando no móvel dava um ar de modernidade, de minimalismo, né, entende? Então, a questão muitas vezes nem é o processo que você usa, nem é assim, a percepção de valor que aquilo vai ter, que o resultado do teu trabalho vai ter. Então, eu digo, às vezes, para o meu empregado, para o pessoal que está trabalhando, olha, o cliente não vai querer saber se tu fez isso aqui em 10 operações ou em uma só. Para ele, o importante é que o produto tem que ter esse resultado. Se tu fez um caminho daqui até a Amazônia e voltou, para ele, tu tiver feito o caminho daqui até o centro de Guaporé e voltar, é a mesma coisa. Ele quer esse resultado. Então, escolha o caminho mais curto e faça de uma forma que o valor agregado seja percebido pelo cliente final. Que ele vai aceitar, assim, esse custo é aceitável, eu percebo esse valor nesse produto, né? Então, o produto madeira no mercado brasileiro, ele não tem tanta percepção de valor quanto tem em outros mercados. Que nem eu comentei com você, mercado norte-americano, mercado europeu. A madeira ali tem mais percepção de valor do que no mercado brasileiro. O mercado brasileiro, ele trabalha um conceito bom de valor no madeirado. Então, nós vamos olhar aqui nos móveis que tem ao nosso redor, a gente vai ver muito móvel com desenho de veios de madeira. Isso não é madeira. Na essência, em termos de madeira bruta, tábuas, mas sim, é madeira. É madeira feita em fibra, que depois é transformada em chapa, revestida com uma lâmina de papel melamínico e que fica com impressão de madeira. Então, mas o madeira maciça em si, ele não tem a percepção de valor em relação a uma peça de alumínio polido ou de um outro metal. Então é um desafio você conseguir que um material que dá custo, muito mais custo para trabalhar do que o metal, pela questão de que a madeira tem quebra, ela não é toda igual, ela tem ela é variabilidade no trabalho, ela exige mais aplicação de acabamentos, mas você conseguir que o produto final tenha valorização, seja valorizado. É o meu desafio, é o desafio do meu cliente de indústria de imóveis, é o desafio do designer na concepção do produto, né? Eu vou botar madeira aqui porque isso vai aumentar a percepção de valor. O cliente vai querer comprar o produto por causa... Eu tenho uma situação bem legal com um cliente aqui de Bento Gonçalves que faz um móvel não de alto padrão, intermediário, que ele fez um móvel reto que usa tem duas opções de pés. Ou usa um pé roliço, comprido de madeira, ou um pé fino, bem fino de metal. E no final, no conjunto, a percepção da madeira ficou melhor. Ele vende 90% da peça com o pé de madeira e 10% com o pé de metal. Porque no desenvolvimento, no final, no conceito final, visualmente o produto madeira ficou mais atrativo, com uma impressão mais bonita, mais aconchegante, ficou melhor. Mais aconchegante e a gente perde aquela frieza também dos outros materiais, né? Você falou a questão de desafio, trouxe essa palavra desafio. E eu te pergunto como encontrar o equilíbrio entre manter uma indústria que usa como matéria-prima principal a madeira com a questão de sustentabilidade. Excelente pergunta. Excelente essa pergunta. Isso é até importante para a gente desmistificar muito que há 20 anos atrás, madeireiros eram vilões, eram destruidores, né? E hoje a gente está tentando ressignificar isso com o tempo. A nossa empresa, ela trabalha unicamente com madeiras reflorestadas. Então nós trabalhamos com eucalipto, nós trabalhamos com pinos e nós trabalhamos bastante com uma madeira que muitos vão achar engraçada até. Nós trabalhamos com plátano. Plátano, nós do Rio Grande do Sul vamos
saber que árvore é, talvez de outros estados não saberão. O plátano é uma árvore que ela é, por exemplo, um símbolo da região das hortênsias também. Ela tem muito na beira das estradas, em Gramado, Canela. Ela tem aquela folha recortada parecida com a da bandeira do Canadá, da bandeira do Canadá é da árvore de bordo, que é da mesma família do plátano. A folha símbolo do outono, né? Para quem está nos assistindo, aquela folha bem desenhadinha é a folha do plátano. Um pouco de história. O plátano, ele não é nativo do Rio Grande do Sul. Ele foi trazido pelos imigrantes italianos e alemães nos navios. Por quê? É uma árvore que cresce rápido e que você planta um galho e ela vem. E ela não precisa de uma muda, ela não precisa. Você planta um galho do plátano, ela cresce. Então, os imigrantes trouxeram com o objetivo de plantar as parreiras, ela segura as parreiras, com o objetivo de cercar áreas. Por isso que algumas serrarias não são muito fãs de serrar árvores de plátano, porque elas podem ter ferro. Ela cresce e ela absorve aquele fio de metal da parreira, de uma cerca, né? Ela incorpora. E isso danifica as serras das serrarias. Então, o plátano a gente utiliza bastante porque ela é uma madeira que nós usamos para substituir uma madeira que vinha do Paraguai, que é o pau-marfim, é uma madeira amarela muito firme, forte, bonita. O plátano se assemelha muito a essa madeira. Então nós usamos essas 3 madeiras que não são madeiras nativas. Não são madeiras nem nativas do Rio Grande do Sul, nem madeiras da Amazônia. Nós trabalhamos sempre nessas madeiras. Então, mesmo quando nós temos demandas por madeiras, por projetos com madeiras da Amazônia, a gente orienta o cliente para trabalhar com uma das alternativas que a gente oferece, porque hoje no eucalipto nós temos variedades que são claras, com boa trabalhabilidade, que permitem você fazer a cor que você quiser na peça final. Então nós usamos muito uma variedade do eucalipto chamada Dunis, que é plantada aqui na região porque ela é resistente à geada. E essa madeira ela permite várias tonalidades de pintura. Ela é bem clarinha, então não é aquele eucalipto que a gente mentalmente traz cor vermelha, né? Então vocês têm essa preocupação também com Sim. ser mais sustentável, uma empresa que trabalha com madeira, mas que segue de uma forma mais sustentável. Você disse que faz a gestão da empresa ao lado da sua irmã também. E o nosso foco aqui também é entender como é que funciona a gestão da Brafisa e como é que o sistema DevMaster passou a fazer parte da empresa de vocês. Ok. Então, vamos falar da DevMaster. Depois a gente vai para o resto da história, que é longa. A nossa parceria com a DevMaster começou em 2010, se eu não estou enganado. Eu acredito que é isso, então são 13 anos. Por que nós fizemos essa parceria? Nós tínhamos tentado um sistema anteriormente, que era um sistema muito complexo e grande, que é um sistema famoso de uma empresa grande no Brasil, que é a TOTUS, o sistema Proteus. Nós tentamos implementá-lo, mas a gente percebeu que o sistema era extremamente complexo. Em que ponto? Para poder rodar rotina simples, você precisava ter uma parametrização monstra e um banco de dados cheio, senão o sistema não iria funcionar. Aquilo não nos atendia, porque a nossa empresa era pequena, com poucas pessoas voltadas a trabalhar na entrada de dados, na alimentação do sistema. E nisso apareceu o Alisson Pulga na nossa vida. Não me lembro em que circunstâncias, tá? Não me pede como foi o início do namoro. Só sei que o Alisson apresentou o sistema com uma interface muito parecida com a do sistema da Microsiga, porque o Alisson tinha a experiência de trabalhar com a Microsiga, eu acho que na Joias Condor, se eu não me engano. E a apresentação que ele fez do sistema para mim me deixou muito impressionado. Disse, meu Deus, o sistema faz o que eu preciso de uma forma muito mais simples do que
demandaria outro sistema que eu tinha implementado. Então eu decidi investir no sistema. A gente fez primeiro um teste, um período lá de uns 3 meses, mas tudo funcionou perfeitamente e então a gente continuou. O que eu sempre valorizei em sistema de administração, de gestão de empresas é estabilidade do sistema, que ele não tenha bugs toda hora aparecendo, problemas, conflitos de funcionamento, inconsistência de dados. E eu posso dizer que abertamente, nesses 13 anos que a gente trabalha, a gente não teve problemas com o sistema DevMaster. Nós não ficamos sem trabalhar nem um dia inoperantes. Nós tivemos alguns relatórios, 2, 3 relatórios que apresentavam inconsistências que foram rapidamente resolvidas, né, que os dados não batiam com os lançamentos como que havia entrado, mas foi prontamente resolvido. Nós sempre funcionamos perfeitamente na questão fiscal, então geração de documentos fiscais, nunca tivemos problema e isso hoje é fundamental, né? Hoje a gente funciona alimentando o banco de dados do governo imediatamente através do sistema, né? Então, eu me digo assim, eu posso falar abertamente e boca cheia que eu sou muito bem atendido no sistema. E como vários clientes da DevMaster, eu posso também informar que eu uso em torno de 10% das possibilidades do sistema. Elas são bem mais amplas, mas o sistema funciona para mim naqueles 10% perfeitamente. Ele não exige, como acontecia com aquele outro sistema que eu citei, que eu encha o banco de dados dos outros 90% para aqueles 10% que eu quero funcionar. Então, com os dados que eu tenho inseridos, eu consigo as informações que eu preciso, eu consigo as rotinas que são necessárias para o meu negócio funcionar. Então, eu rodo lá os meus pedidos, rodo a minha programação de produção, eu rodo a geração de notas fiscais, o controle financeiro. Quer dizer, o que eu preciso controlar, eu controlo, né? Agora, daqui a pouco eu poderia controlar muito mais coisas, sei lá, eu poderia controlar MRP, que eu sei que o sistema tem lá. Mas aí exige toda uma entrada de engenharia de estruturas de produto e tal, que a gente não tem estrutura para fazer ou controlar. Ele gera ordens de produção também a gente não dispõe de possibilidade de alimentar o sistema com isso. Então a gente faz nosso sistema de ordens de produção diferentemente, usa ferramentas do sistema e usa algumas ferramentas fora do sistema para fazer a nossa forma de organizar a produção. Né? Mas que bom que vocês sabem que existem essas outras possibilidades e que se vocês precisarem, elas estarão lá à disposição. Você foi um dos nossos clientes que esteve presente na nossa primeira edição do Dia Dev lá no começo do ano. Como é que foi essa experiência para quem não veio participar, mas que já está pensando na próxima edição? Eu fiquei muito feliz com o evento, com o sucesso do evento também, por ser algo que não é comum acontecer na cidade de Guaporé. E nem na região, claro. Eu estou dentro do mundo DevMaster, não estou dentro do mundo de uma outra desenvolvedora de software que pode ter feito algo parecido. Essa é a verdade. Mas trazer pessoas para compartilhar informações, teve um show de entretenimento, homenagem a pessoas da história da DevMaster. Então, tudo muito bem organizado, com a ideia de reunir os clientes lá, de ter um dia de descontração, de possível network, de estar aí trocando ideia com outras pessoas. Então, muito bom, parabéns. Acredito que pelo que você falou, haverão outros, então, sinal que foi bem sucedido, né? Então, que permite que se faça outros. Normalmente, quando se tem um segundo evento, a gente aproveita as experiências do primeiro, pode incorporar, pode criar melhorar, soluções, né? Exato, que vem sugestões das pessoas também que participam, pode dar outras sugestões, né?
Então, foi um excelente evento. Parabéns A a gente quem já concebeu. deixa teu nomezinho confirmado para a próxima edição. Legal. Falando de futuro, para a gente encerrar nossa conversa, o que você planeja e espera para o futuro do teu negócio e também da nossa parceria com a DevMaster? Ok. Bom, quanto ao negócio, a gente trabalha muito focado naquilo que fazemos. Então, eu toda hora bato no propósito da nossa empresa junto aos colaboradores e até com os clientes. Que o nosso propósito é gerar resultados com soluções que agreguem valor aos móveis. Então, eu sempre digo para nossos empregados, pessoal, com os colaboradores, primeiro, gerar resultados. Entendam, não ter desperdício, fazer no menor tempo, evitar retrabalho, com soluções rápidas, no prazo, com preços adequados e que agreguem valor, que tenha a percepção do cliente que aquilo é bom, que faz diferença no móvel, que faça o móvel vender mais e mais e nossa parceria continuar. Com esse foco, nesse propósito, eu acredito que a gente tenha um bom futuro à frente. Claro que teremos que estudar melhores canais para estar sempre junto com os clientes no desenvolvimento, estar sintonizado com tendências de mercado, né? Estar atento à parte de sustentabilidade, de acreditar que, de destacar origem e destino da matéria-prima. Então eu vejo, assim, futuro no que a gente faz, no que a gente apresenta para o mercado. Não é uma empresa assim de alta lucratividade, é uma empresa, como ela é uma provedora das indústrias, ela não tem margens grandes, né? Diferentemente de quem trabalha com consumidor final, com produtos, eu cito os produtos aqui de Guaporex, seriam as semijoias, o próprio a moda íntima também, porque quando você trabalha com o consumidor, com produtos de desejo, a percepção de valor, ela é variável, ela muda muito, ela vai em função até da propaganda que você faz. Se você faz uma propaganda, se você consegue investir numa modelo reconhecida a nível internacional, vamos dizer assim, que você consiga fazer uma propaganda com Gisele Bündchen, você vai conseguir ter uma percepção das clientes de desejo por aquilo, porque quer se imaginar como, né? Então, nós não temos não é uma empresa altamente lucrativa, mas é uma empresa sólida e que a gente visualiza, assim, muito caminho pela frente ainda. E com relação à parceria com a DevMaster? Bom, aí vai depender só de eles me chutarem para fora, porque a gente tem estabilidade. Então, se é num relacionamento, homem e mulher, estabilidade pode ser ruim, pode levar a uma acomodação. Mas se é numa relação de parceria, de serviço, a estabilidade é positiva. Ela significa que eu estou bem atendido, que a empresa que está me oferecendo a solução está sólida, está conseguindo me apresentar a solução que eu preciso. Então, eu estou na torcida pela DevMaster, né? Porque vamos bater na madeira, se vocês deixarem de me fornecer essa solução, eu estou ferrado, eu vou ter que partir para buscar uma outra, né? Então, tudo que eu quero é que essa relação continue, porque ela é uma ferramenta importante para que eu possa me concentrar no meu propósito de negócio, né? Para que eu possa me concentrar naquilo que a minha empresa tem que fazer e oferecer. Eu preciso estar tranquilo quanto à gestão, aos dados, às ferramentas que eu preciso. E estou bem tranquilo, bem confiante aí, bem Com certeza. seguro. Muito obrigada, Jonas, pela nossa conversa. A gente poderia ficar horas conversando e aprendendo muito contigo também. Obrigado. Então, muito obrigada e até a próxima edição do PodDev. Até Pra mais. gente, uma parceria muito mais sólida e de muito sucesso. Que seja. Até mais, gente.